A paz do Senhor Jesus a você, meu amado irmão, e minha amada irmã que me ouve nesta hora, que dedicou um tempo para poder vir ouvir a palavra do Senhor. Eu sou Felipe, sou um pregador do Evangelho e venho pedir para vocês, se vocês gostarem do vídeo, da palavra do Senhor, para você divulgar com o seu pastor, com o seu obreiro, né? Você que é pastor, divulgar com suas ovelhas, para nós divulgarmos a palavra do Senhor. Amém? A palavra de hoje, meus irmãos, é altar derrubado, altar rachado. Isso vai se cumprir na vida de muitos em 2020. Por quê? Se nós lermos a palavra do Senhor, que está em 1 Reis 12, capítulo inteiro, e o 13 também inteiro, nós conseguimos ler ali a batalha entre Reoboão e Jeroboão e o homem de Deus, né? A separação das 12 tribos de Israel. O que eu quero trazer para vocês hoje, meus amados, é o que vem acontecendo no mundo de hoje. Eu venho falar conforme o Senhor me capacitou para vir falar, passar para vocês no dia de hoje. Amém? 2020 é o ano onde muitos pastores terão igrejas vazias. É o ano onde muitos Davis vão tomar lugar de Saul, porque o Senhor fez assim. É o ano onde, infelizmente, muitos pastores vão descer à sepultura, né? Porque estão em rebeldias. E muitos porque chegou a sua hora mesmo, né? Pessoas que vão descansar no Senhor, não porque pecaram, mas sim porque já chegou a sua hora. Amém? Então, se caso o seu pastor faleça, não vem achar que ele morreu porque estava em rebeldia, né? Não, ele dormiu e descansou no Senhor. Mas o trabalhar de Deus, ele vai continuar. Por quê? Deus, ele não para com o seu trabalhar nem de dia nem de noite. E nós, servos do Senhor, cabe obedecer. Amados, quem foi Reoboão? Reoboão foi o filho de Salomão que assumiu o trono assim que seu pai faleceu, Salomão. Amém? Então Reoboão, quando ele assumiu o trono, assumiu o reinado, ele chegou, se reuniu todo o povo, né? E o povo falou: olha, o teu povo, o seu pai tem colocado um jugo, né, uma cerviz muito dura sobre nós. Aí Reoboão acabou de assumir o reinado, ele falou assim: olha, volte daqui a 3 dias, amém? E eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Reoboão, ele tinha acabado de assumir o seu reinado, né? Salomão morreu, foi assumir o reinado, nós não sabemos exatamente o tempo, né? A Bíblia não relata. Só que Reoboão, em vez dele aceitar o que o Senhor tinha dito para ele, ele tropeçou. Por quê? Ele chegou e foi falar com os anciões. Amém? Tá vindo a primeira profecia aí, ó. Ele foi falar com os anciões que eram da casa de Salomão, né? Que estavam ali sempre com Salomão enquanto ele vivia. E ele chegou e falou assim: ora, o que eu devo fazer com este povo, sobre a cerviz dele? E os anciões pegaram e falaram, mais experiente de vida, pegou e falou: ó, se eu fosse você, eu servia este povo. Olha o que os anciões falaram. Se eu fosse você, eu servia este povo, né? Cuidava deles e tratava eles com boas palavras. Aí eles vão te servir para sempre. Então, Reoboão não aceitou o que os anciões falaram e foi falar com os mancebos, os jovens que tinham crescido com ele. Aí os jovens que cresceram com ele pegou e falou assim: ó, se nós fôssemos você, ou melhor você fazer, né, é você, em vez de bater neles com açoites, bater nele com escorpiões. Ou seja, em vez de você aliviar a pena deles, castiga eles mais, coloca mais cerviz nele. Então essa vai para você, servo do Senhor, pastor que me ouve nesta hora. O Senhor, ele levantou pessoas no teu ministério. Pessoas, meus irmãos, que vai te ajudar na obra que vai fazer a diferença. Mas você, abençoado, está que nem Reoboão. Vai para você, homem, para você, mulher, que está liderando o ministério do Senhor. Amém? Porque Deus permitiu. Né? Deus, ele vai testar o seu coração o tempo todo, porque em cima do seu chamado existem profecias. Reoboão, ele acabou de assumir o ministério. Mas antes disso, Deus, ele já tinha dado a promessa do ministério de Jeroboão. Deus, ele já tinha
feito a profecia. Se vocês voltarem mais um pouquinho na Bíblia, vocês vão entender do que eu estou falando. Né? Deus já tinha falado que ia dar 12 tribos na mão de Jeroboão. Mas, se você também for analisar a história de Acabe, sobre as profecias da morte de Acabe, a gente vai vendo que Deus ele vai abrindo tempo na profecia. Amém? Deus ele vai tratando conforme a sua obediência, conforme o seu temor com o Senhor. Então, entrando na profecia, você, servo de Deus, quantas pessoas Deus já levantou? Pessoas humildes. Quantas pessoas Deus já levantou para falar com você? Pessoas simples, sem anel de teologia. Pessoas, meu amado, sem estar usando um bom terno, uma boa gravata, um bom carro, ou ter uma boa condições financeiras, para falar com você a respeito do seu ministério. E o que você fez? Você menosprezou. Amém? Você líder. Lembrando que quando eu falo líder, não vou falar ao líder masculino ou feminino. Tanto é para homem, tanto para mulher. Porque 2020 vai ser o ano onde Deus vai começar a colocar os pingos no i. Muitas coisas vêm acontecendo dentro dos ministérios, ao qual agrada o Senhor e outras não agrada. E nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas insistir no erro é burrice. Insistir no erro porque melhor é diante dos nossos olhos, porque nós gostamos, é burrice. Amém? Então medita assim, ó. Mais uma vez o Senhor vai falar com você, ó. Observa. O Senhor levantou. Olhar para um ancião que tem 50, 60, 70 anos de igreja é fácil. Mas e quando Deus levanta um morador de rua? Às vezes pessoas que não tem nem dente na boca. Às vezes pessoas que nem têm roupa para poder vestir, né? Pessoas humildes, pessoas que não têm um vasto currículo teológico, não é conhecido nas igrejas. É assim que Deus trabalha. Por quê? Reoboão, quando ele olhou para aqueles anciães, os anciães deram para ele a palavra de verdade. Ó, se eu fosse você, eu servia este povo e alimentasse eles com boas palavras. O que Deus está querendo dizer? Não é para você ficar bajulando, massageando o ego de ovelha. Não. Mas o que é boas palavras? A boa palavra também envolve palavra de correção, mas sabendo corrigir dentro da palavra. Boas palavras envolve se a pessoa está em pecado para ela apartar. Entende? Do pecado. Se a pessoa está sofrendo, uma palavra de consolo, assim como fez Deus, como fez Jesus. Amém? Então nós vamos lá. Você olha para um senhor, você vê ele andando encurvado, você vê ele andando muitas das vezes com uma bengala, às vezes nem sabe mais o que está falando, troca palavras, está com Alzheimer ou amnésia, já está, né, gaguejando. Você olha aquele senhor ali frágil, você vai falar assim, eu não vou ouvir ele. Não vou ouvir. Porque se duvidar ele nem sabe mais o que ele está falando. Assim você, líder, faz com as ovelhas do teu ministério. Deus levanta um profeta para falar contigo, ou uma profetisa, que Deus também usa as mulheres, e você olha e fala, essa irmã está falando comigo, essa irmã está passando por uma prova, esse irmão está passando por uma prova, esse irmão nem tem carro, esse irmão nem fez teologia, esse irmão tem o que para me oferecer? Então eu vou rejeitar a profecia, porque você olha as condições da pessoa. Ou você chega e pergunta, irmão, você é de qual ministério? Eu sou do ministério tal. Você vai lá, liga pro pastor e fala, o sua ovelha acabou de vir entregar uma profecia. Aí o próprio pastor às vezes fala assim, não, esse irmão aí, tal, comenta algo deselegante. O que acontece com você? Você desacredita da profecia. Só que você tem que entender que a Bíblia diz para nós fazermos prova daquilo que é de Deus ou não, se a profecia é verdadeira. E antes de você quebrar a cara, antes da profecia se cumprir, se for uma profecia contra o teu ministério, contra o teu reinado, o que você deve fazer? Humildemente dobrar o joelho e orar. Mas o que acontece? Você entra numa cápsula de ego e imediatamente rejeita, sem fazer o teste se é o Senhor que está falando ou não. Aí que vem o erro, assim como aconteceu com o Reoboão. Amém? Se você for ler minuciosamente as Escrituras, 1 Reis 12, capítulo 1 inteiro, até 1 Reis 13, o capítulo inteiro, todos os versículos, você vai entender que Reoboão largou o conselho dos anciões e foi ouvir o conselho dos seus colegas que cresceram com ele. Amém? Aí ele pegou e falou, então vou colocar mais do serviço sobre este povo. E o que é colocar mais serviço? Irmãos, Deus trata com cada um do jeito que Ele quer. Mas a ovelha ela está ali para ser tratada, não para ser sugada.
A ovelha ela está ali para poder ser fortalecida para mais para frente ser um obreiro, uma estrutura para o seu ministério conforme o Senhor faz. Se você ficar nessa soberba, só batendo na ovelha, não digo colocar doutrinas e regras, isso daí é bíblico, mas se você ficar só simplesmente batendo, menosprezando, colocando jugo sobre as suas ovelhas, Deus vai tirá-la de você. Só que Deus ele não vai tirar uma, duas, três ou quatro. Deus ele já vai dividir seu ministério praticamente 80%. Por quê? Porque você foi cego com uma, você vai ser cego com todas. Consegue entender? Então nós vamos analisar assim, ó. Deus usou a boca dos anciões para poder falar com Reoboão. Ele rejeitou e seguiu os seus colegas. Muitos pastores seguem o seu próprio eu, assim como fez Reoboão. Muitos pastores fazem o que quer. Amém? Lembrando que eu também me coloco no lugar dos pastores, mas tem que falar aqui que o Senhor manda falar. Aí você chega lá diante das ovelhas e fala assim, ó, a partir de hoje, não é nem doutrina, não é nem regra bíblica, não é nada, é simplesmente o seu ego você querendo pôr em cima das ovelhas. Isso acaba com o ministério. Não estou dizendo para você pôr uma doutrina na ovelha, senão a ovelha vai sair, não, é o seu ego. Porque Reoboão ele chegou e falou assim, ora, os lombos de meu pai era mais fino do que meu dedo mindinho. Você consegue entender? Reoboão estava tirando o sarro de Salomão. Ele falou, os lombos de meu pai era mais fino, de meu pai Salomão era mais fino do que meu dedo mindinho. Então meu pai castigou vocês de um jeito e agora eu vou castigar vocês com escorpião. Aí o que aconteceu? A profecia de Deus se cumpre. Por quê? Porque o homem foi rebelde. Deus ele lança a profecia, mas ele pode mudar ela a qualquer momento. Algumas vão se cumprir, custe o que custar. Mas Deus ele tem o poder de mudar a profecia em favor de um servo que te clama. Mas aquele que só tropeça, Deus tem que cortar. Você tem que entender, líder de igreja, que você não foi feito para poder reinar sobre as ovelhas. Você foi feito para servir as ovelhas. Lembra quando Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos e ele disse que o maior venha a servir o menor? Você lembra lá atrás, quando Jacó lutava no ventre da sua mãe com Esaú, e a mãe dele orou e perguntou para o Senhor por quê? Aí o Senhor falou assim, do seu ventre sairá duas nações, e o maior servirá ao menor. Deus estava dando ali uma chance para Reoboão, através da boca dos anciões. Se você servir essas suas ovelhas, cuidar delas e vir com boas palavras, eles para sempre vão te servir, estarão contigo. Mas ele rejeitou, que nem você. Amém? Que está rejeitando o que o Senhor está falando. Você quer fazer o que te agrada. Só que você não tem noção que muitos Deus vai cortar, mas muitos Deus vai tratar de um jeito para purificar. Amém? E quando Deus trata para purificar, meu irmão, se prepara para vir só lamento, só dor, porque Deus precisa mostrar para você que Ele é Deus. Amém? Aí o povo imediatamente, continuando aqui a passagem bíblica, o povo imediatamente pegou e falou, ora, nós não temos mais herança sobre a parte de Davi, sobre a casa de Davi. Por quê? Lembra quando teve a rebelião lá, que Davi saiu com as ovelhas? O povo claramente consegue entender quando um servo de Deus está ali para servir, quando ele está ali para sugar, para maltratar, para bater na ovelha. Então eles falaram assim, não, peraí, nós não temos mais parte. Amém? Então eles pegaram e apedrejaram o homem que estava ali, que eu não me recordo o nome, recolhendo os tributos. Ora, o povo está sofrendo, o povo está sendo maltratado, o povo está sendo castigado como se fosse com escorpiões, mas tem um homem ali cobrando tributo. Conseguiu entender? Reoboão, ele é aquele rei que ele só pegava o povo para maltratar. Como que você quer que Deus honra um homem desse daí? Como que você quer que Deus ele pegue um homem que mesmo vendo o povo sofrendo, ainda tinha um homem cobrando o tributo no meio do povo que era escravo? Aliás, trabalhadores braçais, pesados, digamos assim. E o povo ainda estava disposto a servir Reoboão. Amém? Não estou dizendo para você deixar a sua igreja frouxa. Entenda tudo que o Senhor está mandando falar. É simplesmente para você começar a pensar e pedir orientação para Deus, sair do seu ego. Pior coisa que a ovelha quer num momento difícil
o seu líder que Deus colocou ali, ele não enxergar a sua causa. Amém? Pior coisa para uma ovelha é saber que Deus colocou ela no ministério para poder ajudar, e o pastor, ou o líder, ou a líder, que está ali naquele momento, em vez de ajudar, ele coloca mais peso sobre você. Fofoca, julgo desigual, mentira, calúnia, ofensa, te defama. Isso daí, meu irmão, é jugo como se fosse jugo de escorpião, porque o escorpião, quando ele pica, meu irmão, ou ele mata ou ele deixa sequelas. É assim que acontece com as ovelhas. Você conseguiu entender a diferença de Jesus? Jesus, sendo filho de Deus sem pecado nenhum, desceu por nós, tirou nosso pecado do mundo para fazer a vontade de Deus, lavou o pé dos discípulos e cumpriu o que foi dito lá atrás. Jacó e Esaú. O menor vai servir ao maior. E quando Deus usa os anciões para poder falar com Reoboão, falou, se você servir esse povo, conseguiu entender? Mas não, ele se sentiu naquele lugar assim, ó, eu sou o pastor, eu faço tudo o que você quer. Mas irmão, eu também como pastor, certo? Servo do Senhor, que eu também cuido de ovelhas, eu venho falar para você assim, ó, não vai achando que você é muito, porque você só é pastor porque existe ovelha. Se não existir ovelha, para que iria existir um pastor? Para que vai existir um mecânico se não existir carro? Para que vai existir banco se não existir joia e dinheiro? Consegue entender? O banco está ali para servir as joias e o mecânico para servir o conserto do carro. Para que vai existir um pastor se não existir ovelha? Tanto que Jesus falou, o bom pastor, ele entra pela porta do aprisco, ou seja, ele entra pela porta, ele não vem pelo telhado. Quem vem pelo telhado é aquele que quebra as regras, é ladrão. Ele entra pela porta do aprisco, ou seja, ele cumpre tudo aquilo que tem que ser cumprido. Ou seja, ele não coloca julgo desigual sobre as ovelhas. Amém? Então Jesus está falando, o maior servirá ao menor, porque isso agrada a Deus. Mas Reoboão, ele achou que ele era a última, ele achou que ele era a Coca-Cola do deserto. Sabe quando você está com aquela sede imensa, você enxerga uma Coca-Cola? Meu Deus, quem não quer? Sabe quando você está morrendo de fome e você enxerga aquela bolacha ali, a última bolacha do pacote, e você come ela que te sacia? Reoboão achou que era assim. Ele veio cumprir a soberba. E não era isso que Deus ele quer. Deus quer de mim e de você humildade. Porque se não tiver ovelha, não existe pastor. Porque o papel do pastor é servir a ovelha. Então se você sobe no seu altar e senta ali no seu ministério achando que você é o bambambam, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Para mim é boa, mas para você é ruim. Se você não servir as ovelhas conforme Deus quer, Deus vai cortar você, porque você é uma árvore que dá maus frutos e vai jogar no fogo. E se Deus quiser te salvar, Deus vai começar a mandar enfermidade sobre a tua vida. Amém? Para você conscientizar que você foi contra a vontade de Deus. Deus vai permitir que você passe por atribulações, seja saúde, seja financeiro, que for, para você ver que Deus está no controle. Amém? Porque é só saindo da sua soberba que você consegue ouvir ou se chegar a Deus. Amém? Só que você também se esqueceu, meu nobre líder de igreja, que na sua bota tem um Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Foi aquele homem que recebeu a profecia de Deus que lideraria a tribo de Israel. Amém? Na época de Salomão. Tudo isso que eu estou falando para vocês dentro da Bíblia. Então, quando você é soberbo, sempre tem um Jeroboão na sua vida. Aí você vai falar assim, irmão, mas eu li essa palavra, é uma palavra de rebelião. Errado. Pois se você for ver mais para frente, quando o rei Reoboão reúne o seu exército para poder ir contra Jeroboão, né, e as 12 tribos, o Senhor levanta um vaso ali e fala assim, não, eu permiti que essas coisas acontecessem. Então uma coisa é a pessoa sair rebeliada do seu ministério, outra coisa é Deus tirar as ovelhas da sua mão e levantar um homem para poder cuidar delas. Conseguiu entender? Vou descer mais um nível para você poder entender. Você tem seu pastor e tem seu copastor ou seu auxiliar, não interessa, o que importa. Aí do nada ele se revolta contra você. Você está aqui, ele se revolta contra você e sai e leva uma parte da igreja. Isso é rebelião. Mas se você for ler dentro da Bíblia, quando Jeroboão voltou do Egito, que ele fugia de Saul, ele estava no meio do povo. Ele estava ali, no meio do povo. Quando a tribo saiu e disse que não tinha mais parte com Davi, só da presença de Reoboão, e Reoboão fugiu, o próprio Deus levantou Jeroboão para cuidar daquele povo. Então você conseguiu entender? Se você não for um bom pastor,
Deus vai tirar suas ovelhas de você, uma boa parte dela, e vai deixar com você uma pequena parte. Mas Deus ele vai levantar um Jeroboão no meio das suas ovelhas para liderar. Isso não é rebelião. Amém? Isso daí é um outro nome, que eu não quero escandalizar aqui agora para não falar que é incompetência, né? Para não julgar. Então vamos lá. Aí Jeroboão começa. Aí tem o rei Roboão, filho de Salomão. Ele parte para um lugar. Aí vem Jeroboão. Só que Jeroboão ele foi escolhido por Deus para poder liderar esse povo. Só que o problema de Jeroboão foi que quando ele fugia de Salomão, ele foi se abrigar no Egito. E todos nós sabemos que quando você está numa terra contaminada, dificilmente você vai ser que nem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, pagar o preço pelo evangelho. Você acaba cedendo. Amém? Quando você é perseguido pelos seus inimigos, você ovelha do Senhor. O seu jeito é você ir na direção que Elias foi, ir até o monte de Deus e procurar ter um encontro com Deus. E se esconder na caverna onde está a presença de Deus, independente dos seus problemas. Quando você foge para o Egito, ou seja, quando tem decepção dentro da igreja, ou quando alguém quer te perseguir, você foge para o Egito, que é o mundo, né, espiritualmente falando, você volta dele contaminado. E dificilmente você consegue ser purificado. Eu vou te explicar o porquê. Elias, quando ele passou por aquela perseguição de Jezabel, ele atravessou o deserto e foi em direção do monte de Deus, né, o monte de Deus. E quando ele entrou na caverna onde estava no monte de Deus, entende? Então, quando Elias passou pela sua tribulação, ele não foi vagar pelo mundo, ele foi procurar refúgio em Deus. Foi onde ali Deus revelou para ele as autoridades, né? Olha lá a passagem da porta da caverna, que é um pouco mais para frente desse versículo que eu estou falando. Já Jeroboão, o que ele fez? Ele fugiu para o Egito. Consegue entender a diferença? Quando Jeroboão ele viu que ele tinha 10 tribos, são 12 tribos de Israel, que mais para frente serão substituídos por 12 apóstolos, e o 13º que é Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Quando Jeroboão ele se encontrou com aquela multidão, ele falou, bom, esse povo é judeu, né, ou hebreu. Esse povo ele vai querer subir até a casa onde está o templo que foi edificado, construído por Salomão, para poder adorar. Aí vai ser onde eu vou perder o meu reinado. Aí o que ele fez? Ele levantou 2 bezerros de ouro. Quando ele levantou 2 bezerros de ouro, ele foi contra a vontade de Deus. Por quê? Porque ele tinha acabado de vir do Egito, então ele trouxe consigo, meus irmãos, a idolatria. O ato mundano. Pior coisa que tem é quando um crente vem do mundo, ele vem do mundo, e ele não se purifica. Ele quer ser líder sem se purificar do mundo. Aí ele começa a fazer baladinha, começa a fazer namoro cristão, começa a fazer um monte de coisa. Começa a tirar usos e costumes de dentro da palavra, começa a fazer show, reuniões desnecessárias dentro da igreja. Por quê? Porque ele veio do mundo sujo. E ele não se limpou no sangue, não se lavou no sangue de Cristo. Consegue entender? Foi assim com Jeroboão. Porque quando ele viu que aquele povo ia subir, né, para poder adorar no templo, conforme tinha os costumes antigos, ele pegou, levantou 2 bezerros de ouro e falou assim, esses daqui são seus deuses. Meus irmãos, quando você líder, quando você tiver em apuros, direciona o povo para Deus. Não queira falar a sua salvação está no sacrifício, a sua salvação está no jejum, a sua salvação está na campanha, a sua salvação está em pegar todos os cultos. Não. Isso aí, meu irmão, é obediência. A sua salvação está em Jesus, que veio fazer a vontade de Deus. Então, se você não crê que você está em Jesus, e se você não crê que você precisa se santificar e obedecer, em vão vai ser o culto que você presta ao Senhor. Porque você acha que maior é o sacrifício do que a misericórdia. Você acha que melhor é dizimar do que obedecer e amar seu próximo, né? Mas o erro vem de quem? De Jeroboão, quem está no altar que te ensinou errado. Então, mais uma vez eu vou repetir. Para você que acha que é a última bolacha do pacote e a última Coca-Cola do deserto, saiba que você não é insubstituível. Amém? Deus muitas vezes já falou para mim, se você não assumir o seu chamado, saiba que você não é insubstituível. Levanta o outro. Amém?
Então, Reoboão, saiba que sempre terá um Jeroboão na sua bota, na sua cola, para poder fazer a vontade de Deus. Tanto que Jeroboão ele foi eleito. Ele não se rebelou. Porque Deus levantou. Amém? Mas o pior ainda está por vir. Que Jeroboão, além de ter levantado aquele altar e falou, eis aqui o seu Deus, amém? Ele começou a colocar o engano no coração do povo. Porque o povo servia um Deus vivo, sem idolatria. E ele começou a colocar idolatria no coração do povo. Eu não vou contra igreja nenhuma, eu sou um missionário, eu trabalho com união de igreja. Mas nós precisamos entender que se o seu pastor está te ensinando primeiro a obra e não a obediência e a santidade, ele está te ensinando errado. Ele está te ensinando a ser salvo pela obra e não a ser salvo pela obediência ou pelo sangue que foi derramado na cruz para nos salvar. Amém? Então você precisa entender isso daí. Se o seu pastor fica colocando tropeço no seu coração, você precisa se santificar. Não saia do seu ministério. Ora para Deus mudar o coração do seu pastor. Ora, Senhor, eu não quero que o Senhor mate, eu não quero que o Senhor faça nada. Quem sou eu para poder pedir morte? Eu simplesmente quero que o Senhor trate. Amém? Então, quando Jeroboão levantou aquele altar, né, pediu para Deus purificar o coração da liderança. Quando Jeroboão levantou aquele altar, a Bíblia diz que se levantou um homem de Deus. E ele disse, altar, altar, sobre ti será queimado os seus profetas. Amém? E você rachará. Então o altar se rachou. Por que o homem de Deus disse que sobre ele será queimado os profetas? Porque Jeroboão, a Bíblia diz claramente que ele levantou homens que não pertenciam à tribo de Levi, que é a tribo que era referente ao sacerdote, né, o sacerdócio. Ele não levantou sacerdote da tribo de Levi. Ele pegou, a Bíblia diz que ele pegou sacerdote, homens baixos, né, que não era da tribo de Levi, e consagrou como sacerdote. Aí vem o erro. Você que ungiu, presta bem atenção. Você que ungiu um homem a pastor porque te convém, cuidado de ti. Você que ungiu um homem porque se veste bem, ai de ti. Você que ungiu um homem ou uma mulher porque dá o dízimo maior, porque sustenta o ministério, ai de ti. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor, tem um Josias na tua bota. Amém? Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Eu estou falando aqui com crente, com líder. Amém? Tem um Josias fungando no seu pescoço para poder fazer a vontade de Deus. Quando este homem de Deus, ele disse essa profecia, ele disse, virá um homem, qual o nome é Josias, ele vai fazer a vontade do Senhor. Reoboão maltratou o povo. Reoboão foi omisso com o povo, escravizou, quis fazer muitas coisas. Aí Deus teve que apartar, e do meio das ovelhas Deus levantou Jeroboão. Jeroboão colocou contaminação no coração do povo. Muitas das vezes a contaminação vem fofoca, medo. Eu entendo assim, se Deus te colocou aí, por que você tem medo de perder o seu lugar? Você sabe que as suas obras não estão boas. Amém? Você sabe que as suas obras não são aprovadas por Deus. Por isso que você está com medo. Mas você esqueceu que Deus criou todo esse mundo que nós vivemos em uma só palavra. Com uma só palavra ele criou o mundo inteiro, e com uma só palavra ele separou toda essa terra que nós vemos das águas. Como você, homem falho, pequeno, pobre pecador, assim como eu, falho, acha que você pode ir contra a vontade de Deus? Deus pode fazer assim, ó. E a sua alma, a sua vida expirar como vapor, como vapor. E você acha realmente que você vai conseguir ir contra a vontade de Deus? Meu Deus, eu tenho dó de você, meu irmão e minha irmã. Eu tenho dó. Sabe por quê? Deus ele levantou um homem. Deus ele levantou um homem para poder profetizar contra o altar. E já foi profetizado contra o seu altar que ali em cima não vai permanecer rebeldia.
Você não viu ninguém profetizando. Mas se você for ler lá, antes da conspiração de Jesus, você vai ver que quando os sacerdotes, os homens ali faziam uma conspiração contra Jesus, eles falaram, é melhor perdermos um homem do que perdermos toda a nação, a terra que foi dada a nós. Mas a Bíblia também nos relata no Novo Testamento que o homem também já tinha profetizado, que o homem será dado pela nação. Consegue entender? E nós não vemos esse homem, nós não sabemos quem é. Então você consegue entender? Mesmo você não vendo, já foi profetizado contra o seu altar. E Deus deu sustento para a palavra deste homem e desta mulher, que sobre o altar do Senhor não permanecerá imundície. E aquele altar que foi levantado com engano, com idolatria, com rebelião, com malignidade, e que ali só permanece abominação, sobre esses daí Deus levantará Josias, para poder destruir esse altar e todos aqueles que estão em cima. Mas, irmão, nós estamos na época do Novo Testamento também. Fala para mim no Novo Testamento não de que um falso mestre prospera. Fala para mim, mostra para mim dentro da palavra onde um falso mestre prospera. Eu quero que você me diz. Amém? Não existe. Não existe. Jesus, ele disse, o bom pastor, o correto, ele entra pela porta do aprisco. Ou seja, ele vai até as ovelhas pela porta, ele segue as regras que o Senhor mandou. Já aquele que é ladrão, salteador, enganador, ele vem pelo telhado, ou seja, ele quebra as regras para poder chegar até as ovelhas. Conseguiu entender? Então muitas das vezes você está sentado nessa cadeira aí, só pela misericórdia de Deus, não era nem para você estar aí mais. Mas o Senhor teve misericórdia de ti. E o pior é que quando o homem de Deus profetiza, você lança a mão sobre o altar. Aí é a hora que a sua mão seca. Amém? A mão de Jeroboão secou. Mas o homem, quando ele é de Deus, ele é tão misericordioso que ele fala, Senhor, não ceifa a vida deste homem. Traga de volta para ele a saúde. Mas mostra que o Senhor é Deus e a sua palavra tem sustento. Amém? Então, não é para você pegar aquela sua ovelha que está oprimida, que é espiritual, e bajular. Não, só faça o que o Senhor mandou fazer. Cuide dessa ovelha. Amém? Quantos ministérios sobre a face dessa terra está sofrendo porque Jeroboão se corrompeu? Ainda trouxe muito Egito para dentro da igreja. Amém? Só que para um Reoboão tem um Jeroboão. E para um Reoboão tem um homem de Deus. E para o homem de Deus e para Jeroboão tem Josias. Você pega, assim como Jeroboão fez, um homem que é colírios para os seus olhos, porque fez uma teologia, porque tem um bom emprego, porque tem um bom carro, porque é conhecido, tem sangue, é da sua família, você vai lá e unge esse homem. Amém? Eu falo sem ter medo para falar, porque o Senhor dá sustento a todas as minhas palavras. Eu sou que nem Elias, eu não gosto de bater boca. Se é Deus, é. Se não é, não é. Amém? Aí você vai lá e unge. Amém? Nós não vivemos o Antigo Testamento mais. Para o sacerdote vir da tribo de Levi. Mas o que Deus está querendo dizer? Você fez sacerdote da casa quem não era para ser. Conseguiu entender? Você fez para tomar conta do povo, para cuidar do sacrifício. Você ungiu uma pessoa que não era para ser ungida. Por quê? Porque você tinha medo. Olha Deus falando. Porque você tinha medo que o povo saísse da sua terra, assim como Jeroboão teve medo, e fosse até o templo sacrificar. Irmão, se o reinado é seu, ele é seu. Mas se você ficar com medo, você vai tropeçar que nem Jeroboão tropeçou. A ovelha ela pode transitar em vários ministérios. Eu tenho problema com placa. Certo? Mas se for ali que é para ela permanecer, é ali que ela vai permanecer. Você não precisa ter medo. Não precisa querer contaminar o ouvido da ovelha dizendo para ela que ali não é bom para ela, que isso, que aquilo. Você está contaminando a ovelha. Amém? Eu vou falar para você, irmãos. Tá vindo aí muitos Josias diante das casas do Senhor, das igrejas. Por quê? Homens que não têm medo. Homens que quando conhecem o verdadeiro evangelho do Senhor, eles vão para cima. Eles caem de madeira, meu irmão, de espada e fogo para cima de Satanás. Consegue entender? Homens que não estão nem aí se vão apanhar ou não. Eles já perderam a sua vida em favor do evangelho. Ao contrário de você, que fica fazendo a casa de Deus como se fosse seu bar, seu mercado, sua boate, achando que tudo lhe convém.
Mas o seu altar já foi rachado. Seu altar ainda está e permanecerá rachado. Deus, ele quer um Josias para reconstruir o novo altar e destruir aquele que foi colocado ídolos. Destruir aquele que foi colocado idolatria em cima dele. E mais uma vez Deus vai falar, o altar já está rachado. Altar que está rachado, meu irmão, não desce fogo e nem permanece fogo. A tendência do altar rachado, meu irmão, é separação das ovelhas. Amém? É separação das ovelhas. E o pior de tudo isso, que você sabe que Deus manda os homens de Deus falar contigo e você lança a mão sobre aquilo que não é para sobre aquilo que não é para lançar. É por isso que vem enfermidade sobre a tua vida. Porque mesmo você vendo Deus agindo, você abusa da misericórdia, você lança a mão sobre o altar. Aí é a hora que vem as enfermidades, não é só a sua mão que seca, você seca por inteiro. Você sofre por inteiro. Consegue entender? Então, observa o que a palavra, o que o Senhor está mandando dizer para você nesta hora. Você sabe que é Deus falando contigo. Para de ser rebelde, senão a única saída que o Senhor vai ter vai ser cortar você. Se vai para o céu ou para o inferno, eu não sei. Mas Deus vai ter que cortar você. Não adianta você querer colocar pessoas no altar que não é para colocar. Não adianta você querer segurar o povo com idolatria, com engano e com severidade. Quando Deus está no negócio, Deus ele está no negócio. Quando Deus ele fala que vai fazer, ele faz. E ai de mim, ai de você, ai de qualquer um de querer atrapalhar o trabalhar de Deus, o chamado de Deus na vida das pessoas. Às vezes o pastor ou a dirigente do culto, eles estão ali e começa a ver que no meio da igreja existem pessoas mais espirituais do que elas, já foram e não conseguem ser mais, porque o coração está cheio de Egito. Amém? Aí, essas pessoas que estão no meio da igreja ali, são pessoas que Deus levantou para poder fazer a obra. Para poder estar ali dando a vida pelo ministério, pelo evangelho, pela palavra do Senhor, ser submissa ao Senhor. Mas aí a pessoa se sente ameaçada porque não consegue mais ter aquela intimidade. Não consegue mais. Aí começa a colocar idolatria na vida do povo, que é o bezerro de ouro. Começa a julgar o povo desigual. Aí é a hora que o povo mesmo sai por conta própria. Sabe por quê? Porque o altar está rachado. Altar rachado não desce fogo e não segura fogo. Olha Deus falando. Se conserta, senão não vai ter jeito mais. Ou faça o que Deus mandou... Ou faça o que Deus mandou, ou vai descer a sepultura. Quem está falando é o Senhor. Ou faça o que Deus mandou, ou vai descer a sepultura. Reoboão não deu valor para as ovelhas e não serviu a elas. Perdeu. Das 12 tribos ele perdeu 10. Ficou com 2. Jeroboão colocou tropeço diante do povo. Os seus caminhos foram mal. E ainda por cima o Senhor veio com o homem de Deus sobre ele. O homem de Deus era para obedecer, não obedeceu, foi devorado pelo leão. Conseguiu entender? Tem pessoas que já fizeram mais do que eu e você fizeram. E foram desobedientes. E Deus deu misericórdia. Mas ele avisou antes, as pessoas vacilou, tropeçou. E Deus pegou. Porque viu que não tem conserto. Por que você acha que com você vai ser diferente? Você erra, você peca, Jesus ele vai lá e te perdoa. Mas insistir no erro é burrice. É a mesma coisa de você ficar brincando de roleta russa, você colocar uma bala e ficar atirando. Uma hora ela vai sair na sua cabeça. É a mesma coisa de você ficar colocando a mão no fogo e tirando. Vai chegar uma hora que a sua mão vai queimar. Então quando Deus estiver agindo, observa, o Senhor falou mais uma vez contigo. Quando o Senhor, teu Deus, meu Deus, estiver agindo, quando Deus encheu o homem de Deus para trabalhar, não vai contra, porque senão a enfermidade desce. Não vai contra, senão a enfermidade desce. Amém? Vou falar mais uma vez, o Senhor está mandando. Ó. Não vai contra, senão a enfermidade desce. Deus vai te sarar. Mas você vai ser substituído. Sabe por quê? Porque tem Josias. Homens que vieram do roubo, do furto, do tráfico, do estelionato. Mulheres que vieram da prostituição. Mulheres que não cresceram no berço. Homens que não cresceram no berço. Homens que nem conheciam as doutrinas e as leis de Deus que nem Josias. Mas quando conhece, pega o evangelho da verdade. Pega a palavra do Senhor e vai para cima. Sem medo. Consegue entender? Então se você não consegue hoje fazer o que Deus quer,
peça força. Mas não faça o que você quer. Porque se você se fazer esse povo tropeçar, meu irmão, ai de ti. É o Senhor que está mandando falar e até aqui o Senhor mandou parar. Meu Deus. É mais uma coisa que o Senhor está mandando dizer. Apressa-te. Enquanto o Senhor está dando misericórdia. Porque quando o Senhor começar a agir, já começou. Mas quando Ele começar a agir, mas estreitamente, você vai pedir para não ter nascido. Então vigia. Vigia. O homem com caminhos tortos, ele não consegue andar bem. Não consegue prosperar. O homem que anda para a esquerda e para a direita, não segue reto, ele não consegue ter firmeza. A Bíblia mesmo nos diz. Então, se prontifica a servir a Deus conforme Ele quer. E isso não é jugo. Amém? Isso não é jugo. É o Senhor dizendo para você que se você tropeçar, Ele vai te ajudar. Mas se você insistir em tropeçar e fazer o que você quer, Deus vai ter que levantar um Josias. Olha quantas gerações se passou. Depois que aconteceu isso daí, meus irmãos, nós temos Acabe, Elias, Eliseu, aí depois chega Josias. Sabe por quê? Toda a bagunça que você fez, toda a tragédia que você fez, Deus vai deixar acontecer todas essas porcarias aí que já chegou o fim delas, para levantar Josias que vai botar a ordem na casa do Senhor. Conseguiu entender? E Josias já está aí já. Se prontifica. Se aperfeiçoa conforme o Senhor quer. Porque senão vai ser complicado. Seja humilde e fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu pergunto para Deus todo dia: Senhor, me lembra o teu querer e a tua vontade para mim não perecer no meu próprio eu, porque eu já fui teimoso. Consegue entender? Não faça o que você quer e principalmente não unja segundo a tua vontade com medo de perder o povo. Unja segundo a vontade do Senhor. Sabe por quê? Jeroboão ungiu para quem não era para ungir, quem não tinha chamado para ser sacerdote. E esses homens mais para frente teve seus ossos queimados. Mas como nós estamos falando do tempo de agora, esses homens não vão ter os ossos queimados. Eles vão ser corrigidos. E a correção de Deus, meus irmãos, para quem quer ter chamado, para quem quer fazer as coisas sem ter, é doído. Amém? É a mesma coisa você governar o povo de Deus sem dar cabo e atrás de você ter uma Jezabel. Entende? Você não está fazendo o que Deus quer, você está fazendo o que o seu eu, a sua carne manda. Amém? Então que Deus venha abençoar todos vocês. Meu WhatsApp, meus irmãos, para oração, né, de graça a gente recebe, de graça a gente tem que dar, é 97971 8858. 011 7971 8858. Me manda o WhatsApp, conversa comigo. Se Deus tiver palavra para mandar para você, Deus vai falar e eu vou falar. A gente vai orar, a gente vai interceder e te instruir dentro da palavra. E mais para frente vem mais vídeos aí sobre mulher poder pregar ou não, sobre chamado pastoral para mulher e muitas coisas que vem acontecendo hoje em dia que o povo de Deus ele não consegue ter o espírito moderado, né? Ele não consegue. Ou ele vai muito para a direita, é extremo, né, da direita, ou ele erra, vai muito para a esquerda e é extremo com a esquerda. Não, nós devemos ser moderados. O que é de Deus é, o que não é, não é. Então, eu já falo para vocês adiantando, mulher pode pregar sim. Eu vou provar para vocês, ou nesse vídeo ou no próximo, dentro da palavra, né? Não é porque Paulo falou que mulher deve assistir em silêncio, significa que a mulher não pode ser usada por Deus. Olha a diferença. Uma coisa é a mulher assumir o ministério como homem. A liderança não cabe à mulher. Mas pregar, ser usada por Deus, com certeza pode. Quem falar que não pode, está indo contra a Bíblia. Amém? Lembrando que nem as pessoas falam quando eu dou minha opinião, falar, você é um frouxo manipulado por mulher. Não. Minha esposa é submissa a mim, graças a Deus. Eu sou o chefe do meu lar, acima de mim é Cristo, acima de Cristo é Jesus, e o Espírito do Senhor circula entre nós, minha esposa, meus filhos, a mim, Deus, Jesus, todos nós, amém? Então, se não for nesse vídeo, vai ser no próximo, eu vou gravar uma pregação para vocês, mostrando dentro da palavra se mulher pode ou não pregar, amém? Compartilha esse vídeo, vou deixar meu WhatsApp na descrição, compartilha esse vídeo, medita na palavra, né? Porque o objetivo é unir
as igrejas em uma só verdade e um só evangelho. Se você for um servo de Deus, um crente fiel do Senhor, você vai fazer parte dessa união. Se você não for, Deus vai ter que tirar você, levantar outro pastor para tratar as ovelhas, tirar a contaminação do coração dela que você pôs, para poder trazê-la para a união. Então é mais trabalho para o Senhor, mas para Deus nada é impossível. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? E ajuda a compartilhar esse vídeo. Deus abençoe.